Olá, meus queridos, tudo bem? Então, com essa videoaula, a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da mensuração ambiental. Como essa área da contabilidade, que é tão importante para as empresas, como é que ela pode atuar dentro das questões ambientais? Nós sabemos que toda empresa, independente se ela é pequena, se ela é média, se ela é de grande porte, a gente sabe que ela gera impactos na sociedade, né? E esses impactos, eles interagem diretamente com os meios, né? O meio ambiente como um todo, tá? Então, é de grande importância a empresa saber mensurar e como mensurar os impactos que ela está gerando no meio ambiente. Impactos que podem ser positivos e que podem ser negativos. Na maioria dos casos, quando a gente analisa as questões empresariais, os ramos institucionais, sejam eles privados ou públicos, a gente observa que as empresas hoje, elas promovem mais impactos negativos do que impactos positivos. Essa ideia de impactos positivos, né, é uma situação atual por um longo contexto histórico, né? A sociedade ela vem é, pedindo, ela vem solicitando e ela vem também, claro, exigindo porque as empresas elas possam se adequar de acordo com as demandas de sustentabilidade. Então, por uma mudança de cultura da sociedade, as empresas elas acabam tendo que melhorar o seu papel nessa visão mais sustentável, né? Então, a mensuração dentro de uma empresa, a mensuração dos impactos ambientais dentro de uma empresa é muito importante. É muito importante a empresa saber medir, né, os impactos que ela está proporcionando na sociedade. Então, falando um pouco mais dessa mensuração dos impactos ambientais que gera na empresa, nessa nossa videoaula, a gente vai conhecer um pouquinho, vou trazer um exemplo de uma empresa que teve que desenvolver essa mensuração ambiental, né? Eu criei uma situação, problema que a gente vai analisar, mas antes disso eu quero trazer alguns termos que são importantes quando se fala de mensuração. A gente sabe que em contabilidade, o processo de mensurar, ele significa atribuir o quê? Valor a algo, né? É muito importante a gente lembrar disso, que a mensuração na contabilidade ela atribui valor a algo, né? Que não tem um valor claramente explícito, né? Ou seja, vamos colocar assim, tornar algo com valor, né? Com uma quantidade assim monetária, né? Em algo que possa ser assim apresentado como uma informação financeira em um relatório contábil, né? Então a gente tem ciência disso. Vocês, especialmente como contadores, ou futuros contadores, têm ciência da importância da mensuração nesse mundo contábil, né? Então, o processo de mensuração, esse que nós estamos tratando, ele é assim de grande importância, né, na contabilidade ambiental, muito, muito importante, pois assim com ele é possível, né, fornecer informações confiáveis, né, apropriadas e que representam, né, assim todos os fatos relacionados aí às questões de ambientação, né, dentro das organizações, sejam elas privadas, sejam elas públicas, mas é muito importante trabalhar com esse método, né, que é um método científico muito importante. E sem a realização de um processo de mensuração eficiente, né, que é muito importante a gente pensar nisso, essas organizações elas acabam, né, assim, realizando o processo de tomada de decisão de maneira falha, né, sem assim apresentar a eficiência, né, desejada por todos, né, principalmente pelos empresários ou pelos gestores de instituições públicas que desejam mostrar para a sociedade o quanto eles se importam não só com a questão econômica, mas também com as questões sociais, o bem-estar social. Lá na ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é a agenda para daqui até 2030 nós cumprirmos 196, 196 metas e 17 objetivos. No quinto objetivo da ODS, ele vem tratar, né,
dessa questão da qualidade de vida, né, que a gente tem que proporcionar, que as empresas têm que proporcionar. E é muito importante isso, porque a mensuração ambiental ela vai nos trazer um saldo, que por meio desse saldo a gente vai entender se a empresa precisa melhorar ou não dentro do seu contexto ambiental, porque a empresa por si só ela não vive sem o seu cliente. E quando nós afetamos eles, nós podemos ser afetados. Por isso essa ideia de tratarmos de questões ambientais, né, para não termos um planejamento falho. E assim, portanto, conhecer, né, e ampliar essas boas técnicas de mensuração é uma importância, assim, uma importante tarefa, né, vamos colocar, assim, dos profissionais de contabilidade. Então, eu não sou contador, sou geógrafo, né, como eu já falei, já me apresentei para vocês. Mas eu conheço um pouco dessa mensuração ambiental por conta de uma das minhas especializações que eu fiz em gestão ambiental, aonde a gente aprendeu a fazer essa mensuração. Mensuração ambiental é você poder mostrar para a empresa o quanto ela está perdendo por não valorizar as questões ambientais. Tem um autor chamado Lorenzetti, que ele fala assim, que proceder de forma eficiente e eficaz no processo de tomada assim, de decisão com relação assim à adequada alocação dos recursos na entidade, né, identificando aí quais processos incorrem, né, em mais gastos dessa natureza e corrigindo, né, possíveis falhas para a redução dos resíduos, né, no intuito aí de evitar prováveis custos decorrentes aí das atividades que, consequentemente, né, impactando aí com menor intensidade o meio ambiente, né? Porque, de certo modo, sem um planejamento, você pode promover isso. Então, Lorenzetti, ele fala isso. Quando você não se preocupa com essa mensuração ambiental, né, infelizmente, você não vai ter, né, esse sentimento e esse entendimento que isso pode estar afetando financeiramente o seu bolso, o seu caixa, né, a sua instituição como um todo, tá? E aí, pessoal, o que, que ocorre? Dentro desse entendimento de mensuração ambiental, que a gente já sabe que ele é algo importante dentro do mundo contábil, né, para se ter essa mensuração de fato, para que mostramos a empresa, às instituições, que ela pode ganhar mais, que ela pode valorizar mais as questões sociais, a gente entende que os processos de mensuração, eles precedem, né, a fase na qual a empresa ela realiza a definição das contas contábeis, né, que tem aí relação com as questões ambientais, né? E por isso, né, se faz necessário, né, compreender, né, algum conceito, né, relacionado aí às contas que essas organizações utilizam, né, na contabilidade ambiental. Né? Os seguintes conceitos que a gente pode até utilizar como exemplo, né, relacionado aí às contas dos relatórios ambientais, elas devem ser compreendida, né, bem como os seus respectivos processos de mensuração. Aí, dentro do processo de mensuração, nós temos os ativos ambientais, os passivos ambientais, custos, né, e despesas ambientais. Então, é importante vocês lembrarem disso. Enquanto contadores, quando vai realizar a mensuração ambiental, nós temos que entender três conceitos que são importantes dentro do processo de contabilidade ambiental. Nós temos que entender o que são ativos ambientais, o que são passivos ambientais, o que são custos ambientais e despesas ambientais, né? Quando a gente utiliza, por exemplo, esses dois termos, ativos ambientais e passivos ambientais, é bem interessante porque quando se fala em ativos ambientais, eles são classificados, né, de certa forma, e controlados, né, e divulgados, vamos dizer assim, junto aos demais ativos, né, de entidades que foram aí mensurados, né, no período aí que tem a relação aí com os aspectos ambientais que a empresa está gerando, né, está sofrendo, está promovendo na sociedade. Então, todos os ativos ambientais
eles deverão ser apresentados, né, também nas notas explicativas, assim, que acompanham, né, as demonstrações contábeis da entidade, né, explicando assim alguns valores que são expressos assim, nos relatórios contábeis, né, e deverão estar claros, né, os valores que foram gastos, né, para cada uma assim dessas contas, né. E um exemplo de ativo ambiental que eu posso assim trazer para vocês pode ser a compra assim de máquinas, né, para otimizar a eliminação de resíduo, por exemplo. Tem uma empresa e ela está gerando muito impacto na produção de um determinado produto, lixo, que vai virar lixo, ou ela está produzindo um líquido que é desperdiçado, que é jogado nos dejetos, que são jogados diretamente nos esgotos, e isso vai para os recursos marinhos. Então ela precisa comprar uma máquina que venha otimizar isso, né? Que venha melhorar isso daí. Então ela vai ter que mensurar isso para saber se realmente é necessário e saber qual tipo de máquina ela necessita. É para que ela não venha comprar qualquer uma, né? Que muitas das vezes compra uma máquina que é muito poderosa e que não tinha nem necessidade, né? Para aquele impacto que ela está gerando. Poderia ser uma menor, uma mais barata. Então, a mensuração ativa ambiental é quando você vai fazer um investimento. Você tem que pensar em qual investimento. O contador tem que trazer para o empresário, para as instituições públicas, qual investimento ele precisa fazer, né, para que ele não venha gastar muito em cima daquele impacto que ele está gerando. Então, ativos ambientais, para não gastar além do necessário. Porque às vezes a pessoa investe tanto num problema que não precisava tanto investimento, né? Já os passivos ambientais, eles deverão ser informados em um subgrupo, né, específico, né, caso seja uma obrigação assim relevante, né, em termos de valor e natureza, né? E a gente sabe que no caso de um valor de menor expressão, a composição dele e seus valores deverão ser discriminadas assim, nas notas explicativas assim, das demonstrações, né, contábeis das entidades. Então, um exemplo de passivo ambiental pode ser assim um risco provável, né, de contaminação do solo que determinada ação da organização poderá causar. Então, veja bem, o ativo é o contador poder me mostrar quanto eu posso gastar para resolver um problema que minha empresa está gerando na natureza. E ao mesmo tempo, quando eu vou para o passivo ambiental, né, é saber quais são os riscos que a minha empresa está gerando, para que em cima disso eu possa efetuar o planejamento e eu não venha falhar lá na frente, aonde eu vou gerar uma despesa maior e não vou resolver o problema. Então, o planejamento inicial é ter esse entendimento do ser ativo, entender aonde é que eu preciso investir, como investir, e o passivo, conhecer o problema, entender como ele está acontecendo, aonde eu estou afetando diretamente. Existe uma normazinha específica chamada de CPC 25. Pesquisem sobre ela. CPC 25, né, que trata-se especificamente das provisões, né, passivos e ativos, né, assim, contingentes, né, apresentados aí em relação entre as provisões, né, e os passivos contingentes. Então, o CPC 25 ele traz essa aplicabilidade desse entendimento dos ativos ambientais e dos passivos ambientais, né? O que é esse CPC? É o famoso comitê, né, de pronunciamentos contábeis, certo? O CPC é o comitê de pronunciamentos contábeis e ele traz, né, esse diálogo, esse entendimento em relação aos ativos ambientais e os passivos ambientais. Eu recomendo vocês darem uma olhada porque ele traz regras, exemplos bem interessantes, tá? E assim, pessoal, existem algumas regras que são importantes, né, a gente saber. Eu trouxe até um recorte de um livro que eu achei bem interessante, que ele fala sobre a evolução da contabilidade ambiental, que é Johnny Henrique Magalhães Casado, né? O sobrenome científico dele é o Casado. E ele traz essa questão da explicação como efeito de mensuração de impactos ambientais.
Eu acho bem legal os exemplos que ele traz nessa linguagem de mensuração. Eu vou até compartilhar a minha tela aqui para mostrar uma parte no livro dele que eu achei bem legal, tá? E aí vocês vão poder acompanhar essa parte que eu recortei no livro dele para a gente poder visualizar. E depois disso eu trago na prática como é que é feita uma mensuração para que vocês possam compreender e ter ideia. Lembre de uma coisa, problemas são inúmeros dentro de uma empresa. E o contador, ele tem um papel muito importante que é o trabalho da mensuração. Saber aonde a empresa ela está sendo impactada, os impactos que ela está gerando na natureza e como ela pode evitar isso. É muito importante saber esse detalhe. E aí, eu trouxe aqui para vocês, até tinha marcado. As regras de mensuração dos passivos ambientais se resume a basicamente em quatro que pode ser observado nessas figuras abaixo. Né? Então, lembre bem sobre a mensuração dos passivos ambientais. Nós temos quatro aí. Primeiro, a base ou bases utilizada para mensurá-los. Para mensurá-los. O que significa, em relação ao ativo ambiental, que é saber aonde realmente a empresa precisa investir. Para isso é necessário conhecer o problema que ela está gerando. Eu sempre falo assim, que é bom começar pelo passivo para depois entrar no ativo. Né? E aí vem, para cada categoria de exigibilidade materiais, uma breve descrição da sua natureza, uma dedicação geral do tempo e termos utilizados para a sua determinação. O, o montante, né, e o vencimento das exigibilidades, o quanto houver significado e incerteza. Isso aqui é basicamente o período que a empresa vai ter para poder mensurar, para poder aplicar, para poder resolver, né, e trazer as possíveis mudanças, né, para que venha melhorar aqueles impactos, minimizar aqueles impactos. Nós temos que trabalhar sobre a mensuração ambiental dentro de um período. Não podemos ultrapassar aquele período. Quando eu vejo o problema, quando eu conheço o impacto que a empresa está gerando, eu tenho que trazer isso dentro de um cronograma, de um período para poder fazer a aplicabilidade. É importante fazer isso. Coloca aqui embaixo, ó, incertezas relacionadas ao reconhecimento do passivo ambiental e dos resultados. O que é isso? É ter, na verdade, certeza, né? Ter conhecimento de fato, ter conhecimento de causa e efeito, né? Ter conhecimento de causa e efeito do que realmente aquela empresa está promovendo. Porque quando você não tem, você traz isso de forma superficial, você pode falhar no teu planejamento. Por isso que, às vezes, a mensuração ambiental, ela não vai depender só do contador, depende também de alguns especialistas para poder ajudar a empresa a entender o problema que ela está promovendo. O contador ele entra muito nessa mensuração contábil, nos gastos, nos custos, né, que isso está promovendo. E aí, no último, ele fala assim, que todas as premissas críticas para estimar as futuras saídas de caixa e as exigibilidades, né, reconhecidas nas demonstrações contábeis, quanto o valor presente aproximado tiver sido usado como base para mensuração, destacando-se o custo correto da exigibilidade, a estimativa de longo prazo para a taxa de inflação usada no computo da exigibilidade, a estimativa dos custos futuros e a taxa de desconto. Então, tudo isso daqui tem a ver de como a empresa, depois de ela entender todo o problema que ela está gerando, de quanto ela vai precisar investir, o que ela vai poder fazer para que ela não venha afetar, tipo assim, ter problemas relacionados ao seu investimento que ela vai promover nesse momento depois de ter conhecido o problema e assim ela poder realmente compensar, né? Não ter nenhum um problema aí em relação a ficar com saldo negativo e não conseguir dar conta de continuar o projeto, chegar no meio do caminho e ter que parar o processo. Então tem que ser bem planejado. Por isso que ele fala aqui, ó, que os custos e as despesas ambientais. Lembre que são quatro princípios para fazer a mensuração: ativos ambientais, passivos ambientais. Aí nós temos os custos e despesas ambientais. Aí ele fala aqui, ó, que necessita ser mensurados para que a organização possa, de fato, identificar os impactos das suas ações no ambiente em que está inserido. É necessário e relevante considerar ainda que esses custos podem ser mensurados,
pela própria organização ou pode ser mensurados por uma empresa externa, que estimará um parecer ou um laudo a respeito de tais custos. Caso aquela empresa precisa de uma equipe, ela pode contratar uma empresa externa para poder fazer essa auditoria. Aí entra a questão da auditoria ambiental, né? Que também a auditoria ambiental ela faz essa mensuração ambiental para saber onde é que a empresa precisa melhorar. Hoje tem muitas consultorias que trabalham com auditorias ambientais em empresas, onde essas empresas contratam essa equipe para poder fazer essa mensuração ambiental. Por isso que tem muitas empresas que não procuram se preocupar com isso, tem muitos contadores dentro dessas empresas que não trabalham com isso, porque geralmente, né, tem instituições, né, consultorias que só trabalham com isso. E aí a empresa, ela já vem com toda a estrutura, a empresa só paga pelo aquele custo, aquela consultoria faz todo o levantamento, emite um laudo técnico e ainda trabalha na solução, juntamente com a empresa, né? Juntamente com o processo de suporte. É bem interessante. Então, pessoal, para a gente poder fechar essa parte aqui da contabilidade ambiental, dessa linguagem da mensuração, para que eu possa trazer um exemplo para vocês na prática, existem os custos ambientais que podem ser divididos nos seguintes, né? Aí eu trago aqui Kramer, né, que traz aqui o custo de prevenção, custo de controle, custo de falha e custo das externalidades. Isso aqui são custos que tem que estar dentro do planejamento a partir do momento que você passa a entender o problema e que você já tem noção de quanto vai precisar investir. Não é gastar, a gente não pode utilizar essa linguagem, é investimento, para que a empresa possa resolver o problema e ela ter uma melhor saúde, né, uma melhor aparência dentro da sociedade. Depois eu vou mandar isso aqui para que vocês possam pegar e fazer uma leitura nessa parte aqui, tá? Por exemplo, o custo de prevenção, ele ocorre quando a entidade realiza, né, um investimento para impedir, por exemplo, que um poluente seja tirado, né, em um rio ou diretamente no meio ambiente. Foi exemplo lá daquela indústria que eu falei para vocês, que ela joga, né, os dejetos direto e aí o ativo ambiental vai medir para saber o que ela vai precisar investir para poder diminuir aquilo ali, para poder otimizar, né, para não ter esse problema. Então, o custo de controle, custos destinados a manter os impactos ambientais, que é controlar, entra aí os seres passivos, né, ambientais, custo de falha, custo ocorrido devido à falha em algum processo ou atividade de organização, tipo se eu falhar, porque a gente sabe, a contabilidade entende que ela sempre tem que ter uma zonazinha de amortecimento, de conforto, né, um extra para qualquer eventualidade, né, a empresa está ali pronta para qualquer falha que ocorrer e assim poder trabalhar. E o custo das externalidades, né, que são custos impactos futuros das ações e entidades e que poderão impactar financeiramente na demonstração da mesma, que são exatamente os custos que aquele impacto ambiental vai gerar para aquela empresa. Aqui, eu quero trazer para vocês um exemplo, né, de como uma empresa ela pode trabalhar com a mensuração ambiental. Aí eu trouxe uma imagem, né, que eu fiz aqui uma criação que é bem legal, que fala exatamente sobre isso, ó, mensuração de impactos ambientais, que é muito legal, muito importante mesmo, tá? A gente discutir isso daqui. Veja bem, eu vou passando para vocês, vou fazer a leitura. Isso aqui, na prática, como é que uma empresa utiliza a mensuração dos impactos ambientais? Aí eu coloquei assim, ó. Primeiro, existe uma instituição, né? As organizações madeireiras e CIA são uma grande produtora de imóveis de madeira no Brasil, sendo considerada uma das empresas de referência no mercado em que atua. Beleza. A empresa tem negócios em todo o Brasil, no ramo de comércio, de seus produtos e sua indústria fica no estado do Amazonas. Então, a partir desse momento, a gente acabou de conhecer a empresa que nós, contadores, estamos atuando. Ou então, nós estamos por uma consultoria, vamos atuar nessa empresa aqui. Então, vamos entender qual é o problema que essas organizações madeireiras estão passando nesse momento. Aí ele vem aqui. A empresa tem percebido nos últimos meses que há um clima de animosidade em relação a determinadas parcelas da sociedade em relação à sua marca. As pessoas estão fazendo um zum, zum, zum por aí. Então, segundo o social média, que cuida das redes sociais da organização madeireira, estão crescendo
a cada dia denúncias de que a empresa utiliza madeiras extraídas de forma ilegal da Amazônia. Aí nós acabamos de identificar um dos maiores problemas ambientais que a empresa está passando. E a empresa começa a se preocupar porque através das redes sociais a gente consegue saber tudo hoje, né? Não tem coisa melhor do que acompanhar as redes sociais, os lugares de fofoca, para a gente saber onde é que a gente está errando, onde é que a minha empresa está errando, onde é que as instituições públicas estão errando. E a partir dali identificar o problema onde eu posso fazer a mensuração. Vamos lá, isso aqui serve tanto para áreas institucionais públicas como privadas. Então, impactos nas exportações. Olha só, como a madeireira tem grande fatia do seu faturamento vindo das exportações realizadas para a Europa, a empresa tem grande receio de que as informações que estão sendo publicadas na internet possam, de alguma forma, prejudicar os seus negócios, principalmente no exterior. Devido a isso, a empresa convocou todos os seus fornecedores de matéria-prima, em especial de madeira, para que apresentasse explicações sobre os apontamentos realizados. Então, a partir daqui, pessoal, por incrível que pareça, já começamos todo o processo de mensuração. Olha só todo o levantamento que nós estamos fazendo. Conhecemos a empresa, conhecemos a fonte que apresentou o problema, vamos escutar todos os fornecedores que possivelmente estão envolvidos nisso, né? E aí nós vamos ter um conhecimento sobre o que está acontecendo. Ao receber informações dos seus fornecedores, a empresa madeireira constatou que um dos seus novos fornecedores não estava rastreando a origem da madeira, que estava sendo comercializada. Portanto, não era possível atestar que a madeira tinha fonte legal. Considerando o exposto, a empresa rescindiu o contrato com esse fornecedor. Como é que a pessoa extrai madeira e não tem como rastrear para saber onde é que essa madeira está vindo? Porque é por meio do rastreamento florestal dessa madeira que você consegue saber se ela é legal ou não. E aí entra o contador para fazer a mensuração. A partir desse momento, a gente já sabe qual é o problema da empresa. O que as redes sociais, o que a sociedade está dizendo é que a empresa usa madeira ilegal para poder vender seus produtos, comercializar seus produtos e vender. E que isso poderá promover um problema porque a empresa poderá perder cliente por conta disso. E perde. Tá? Então, inicia o processo de mensuração. Olha só. Após, após residir em contrato com o fornecedor que não atendeu às normas impostas pela empresa, os gestores da madeireira solicitará ao departamento contábil um plano para minimizar os impactos das compras de madeira. Isso aqui, pessoal, mensuração ambiental. Olha só, a contabilidade levantou, então, o valor de 100 mil. Este foi o valor das 3 compras efetuadas do fornecedor da madeira, sem comprovação de origem. 100 mil reais. Foi o que o setor contábil localizou. Então, ó, vamos fazer a mensuração do processo. Aí ele coloca aqui, ó, a partir da mensuração do valor, eles identificaram que 100 mil foi utilizado para comprar madeira naquela instituição que estava fornecendo e que, de certa forma, eles não tinham feito o rastreamento da madeira para saber se era legal ou não. Beleza, sabemos do valor agora. Então, a empresa constatou que cerca de 80 mil dessa madeira já havia sido utilizados em seus processos produtivos. Portanto, ele buscou, junto ao departamento contábil, soluções para lidar com o ocorrido. O restante, cerca de 20 mil, ainda estava no estoque da empresa. Então, descobrimos aqui um problema de 100 mil de investimentos em madeiras ilegais, que 80 já tinha sido colocado no mercado para os seus clientes e 20 mil estavam no estoque, depois de todo um levantamento de mensuração. Então, considerando o exposto, a orientação para a empresa foi a seguinte: primeiro, a empresa deverá devolver os 20 mil em estoque ao fornecedor e buscar o recenseamento. Segundo, em relação aos 80 mil, foi feita uma recomendação para que se buscasse uma ONG que pudesse orientar sobre como a empresa deverá agir. Ao buscar a ONG, a empresa foi orientada a investir em um projeto ambiental para que pudesse minimizar os impactos ambientais. O projeto escolhido foi um reflorestamento de uma área de madeira equivalente aos 80 mil reais. Então, veja bem, professor, então quer dizer que a empresa entrou no fumo de 80 mil. E ela ainda vai ter que fazer um investimento disso? Exato. Acontece, pessoal, isso. Sabe por quê? Porque fala bem aqui embaixo. Recomendou-se também que a empresa tornasse público
o ocorrido para toda a sociedade, deixando claro a sua postura. Nós sabemos, enquanto gestores, e eu posso afirmar isso porque eu já fui uma vez e ainda sou no ramo educacional, que não tem coisa melhor do que a confiança de uma empresa. Não tem dinheiro no mundo que compre confiança. Eu aprendi isso de um gestor. Não tem dinheiro no mundo que compre confiança. A confiança, ela é adquirida e ela é rara e ela é difícil. Então a empresa gastando um pouco mais para ter a sua confiança garantida, isso é investimento e vale a pena. Qual é o resultado? Tá bem aqui, ó. Considerando o caso das organizações madeireiras, muitas vezes as empresas podem acabar impactando o meio ambiente mesmo sem ter a intenção. O importante é sempre encontrar formas de minimizar esse impacto o quanto antes. Portanto, é importante que todas as organizações tenham cuidado com a origem da matéria-prima fornecida e que busquem realizar medidas visando a minimizar os prejuízos ao meio ambiente. Pessoal, independente de qual for o seu ramo, todo mundo vai precisar de um recurso que sai da natureza, seja ele mineral, seja ele natural. E a gente tem que saber de onde é que está vindo isso e como isso está sendo processado. Então, quando uma empresa demonstra que tem preocupação com as questões ambientais, isso auxilia a manter uma boa reputação, confiança, junto aos seus stakeholders, junto aos seus parceiros, aos seus clientes, né? Toda aquela emaranhada, toda aquela ligação que você tem no mercado. Então, tornar público o ocorrido, mensurar os impactos ambientais e agir com o máximo de urgência são posturas adequadas nesse caso. Tudo isso para ter confiança, né? E aqui a gente percebe o quanto, né, a mensuração ambiental ela é importante. Pode ser uma coisa tão simples, mas que traz um impacto tão positivo para nós que pretendemos atuar dentro desse processo. Portanto, pessoal, a contabilidade ela é parte das organizações responsáveis, né? Assim, por fazer essa mensuração de todos os impactos ambientais, né? Assim, de uma determinada instituição, pública ou privada, né? E ela é responsável, né, por divulgar nessas informações às partes interessadas, né? Como vocês viram, né? O nome Stakeholders, né? Se chama partes interessadas, né? Então, compete aí, né, a área contábil, né, fazendo um fechamento, né, e seus profissionais realizar, né, todos os processos necessários aí para a mensuração das contas, né, ambientais e de seus impactos na sociedade, né? Não, assim, a não inclusão, né, dos custos, despesas, né, e obrigações ambientais, ela de certa forma ela vai distorcer, né, tanto a situação patrimonial, né, como também a situação financeira, né, e os resultados da empresa. Vocês perceberam isso na hora da apresentação daquela empresa, né? Isso vai afetar no seu patrimônio, vai afetar no seu financeiro e vai afetar também nos seus resultados da empresa, porque vai mexer com os seus clientes. Perder cliente perde, né, aquilo que mais, de certa forma, vai importar para uma instituição. Então, sendo assim, a contabilidade ambiental ela precisa ganhar assim, cada vez mais visibilidade, né? Assim, considerando assim, a sua relevância, né, na apuração dos resultados empresariais, né, em todo o mundo. Tanto instituições públicas como também instituições privadas. Tá bom? Então, pessoal, aqui a gente vai dar uma parada, porque mensuração não é algo difícil. É medir os impactos que a empresa está gerando. É promover um planejamento em cima disso. Identificar a questão ativa ambiental, passiva ambiental, medir os custos e os impactos, né? E trazer, né, a linguagem dos custos, né? Que aí nós entramos com a questão da prevenção, do controle das falhas e da externalidade, né, fazer toda essa avaliação, todo esse diagnóstico e mostrar para a instituição o quanto ela pode melhorar, o quanto ela pode ganhar resolvendo esse problema ambiental que ela está proporcionando na sociedade. Problema ambiental esse que pode ser relacionado diretamente à natureza, como também diretamente à sociedade, ou até mesmo à própria empresa em si, tá certo? Então, pessoal, eu vou deixar também para vocês fazerem uma leitura, vou postar mais alguns materiais para poder complementar essa explicação que eu estou deixando aqui para vocês, tá bom? E eu quero deixar algo a mais. Eu vou deixar um desafiozinho para vocês, né, para que vocês possam tentar resolver. Vai ser uma atividade extra, uma notinha extra aí
né, para poder somar com o que nós já temos para fazer. É só uma aplicabilidade, tá bom? É importante a gente ter essa aplicabilidade porque nós estamos num curso de bacharelado, tá certo? Então espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu!